Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão focado no concurso da UFO para enfermeiros. O meu nome é Thalita Tibola, eu sou enfermeira concursada da EBSER e já ajudo alunos a conquistarem a sua tão sonhada aprovação desde 2024. E esse aulão hoje vai abordar 4 provas, especificamente de enfermeiros, né? Duas de 2016 e 2018, que são de concursos mesmo, duas de residência de 2017 e 18, mescladas com duas provas de técnico de enfermagem de 2022 e 2025. Deixando claro que as questões desatualizadas foram adaptadas e todas as respostas são considerando atualizações. Então, às vezes, vocês vão perceber que o gabarito, de acordo com a banca, está diferente do meu gabarito. Porque, como a prova é em 2025, nós temos que comentar aqui tudo de 2025. Nós não vamos abordar o que estava valendo lá em 2016. Por isso, vamos iniciar nesse momento. Eu queria trazer, primeiramente, uma mensagem para vocês. Vocês acreditam que até o universo parecia conspirar para que esse aulão não acontecesse? Teve notebook que resolveu tirar férias, webcam que entrou em greve, programa de gravação que virou papagaio repetindo a minha voz em 2 tempos diferentes e até falta de energia devido a um incêndio. E para completar, o meu filho, que vocês sabem, né, é o meu maior amor, e decidiu que ia gerenciar o meu tempo do jeitinho dele, como sempre. Tudo, absolutamente tudo, parecia dizer: desiste, Thalita, desiste. Mas eu não desisti. Porque quando a gente acredita no que faz, a gente não negocia os nossos sonhos. Eu não estava sozinha, eu sempre tive vocês. Cada mensagem, cada palavra de incentivo, cada um esperando esse momento foi o que me manteve firme. Hoje, nós vamos ter o nosso aulão, feito com carinho, com dedicação e lotado de macetes e analogias para facilitar a vida de vocês na prova. E se acontecer algum imprevisto, já fica aqui o meu pedido de desculpas, mas também o meu compromisso. Vou entregar sempre o melhor que eu posso. Que essa prova seja só o primeiro passo de uma trajetória cheia de conquistas. Vamos com energia, vamos com confiança, vamos com garra, porque aqui o macete vira aprovação. Vamos iniciar então a nossa primeira prova, que se não me engano é de 2016, tá? É muita prova que eu fiz, então se caso eu falar qual prova que é e falar erroneamente, vocês desconsiderem, porque eu já realizei muita prova, muita questão com vocês, a maioria aí é do grupo de estudos, né? E sabe que a gente tem feito várias questões aí durante as últimas 6 semanas e nós ainda temos praticamente uma semana e 2 dias, né? Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu vou estar disponível para responder as dúvidas de vocês com o maior prazer. Vamos lá. Começando então aqui pela nossa questão de número 1. Pessoal, vocês vão perceber que eu mandei para vocês alguns arquivos que mostram ali o que eu acho mais importante para vocês focarem. Então, eu numerei de 1 a 14, se não me engano. Eu acho que eu coloquei código de ética em primeiro, porque caiu em todas as provas que eu analisei. Todas. Até as de residência, que não eram de enfermagem, caíam o código de ética dos outros profissionais. Então, quer dizer que eles amam essa matéria. Então, saibam bastante aí o que é um dever, o que é um direito, o que é uma proibição. E sempre pensem o seguinte, que o direito, ele está relacionado a você, a pessoa. Então, ela tem o direito de se atualizar, ela tem o direito de ser tratada com respeito, né, com autonomia e tudo mais. Quando a gente fala de dever, a gente está pensando no outro. Então, eu tenho o dever de prestar minha assistência livre de discriminação à família, à coletividade, a outras pessoas ou a outros indivíduos. Então, o que se refere a outras pessoas, geralmente, é um dever. E o que se refere a mim é um direito. Aí você pergunta quando cai uma questão, isso é um direito? É um dever? É uma proibição? Fica mais fácil de você entender e saber o que, que é fazendo esse tipo de pergunta para si mesmo, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. Não podia ser outra, né, de código de ética. Maria era a única enfermeira recém-contratada que trabalhava no centro obstétrico. Gente, prestem atenção. Ela era a única enfermeira
que trabalhava nesse centro obstétrico de um hospital de grande porte. Um dia ela foi informada que uma gestante estava sendo encaminhada do pronto-socorro com hemorragia e sinais de choque, ou seja, uma urgência e emergência, porque se não resolver, ela morre. De um aborto autoinduzido de um feto de 20 semanas concebido de um estupro, mas foi ela quem realizou o aborto. A enfermeira se negou veementemente a prestar assistência de enfermagem nesse caso, pois isso era totalmente contrário a seus princípios éticos, morais e principalmente religiosos. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar que Maria estava, gente, ela estava totalmente errada. Primeiro, a gente é proibida negar atendimento em casos de urgência e emergência, mesmo que isso fira os meus princípios éticos, morais, religiosos. Quando que eu posso me negar em um atendimento de urgência e emergência? Quando esse acontecimento, esse atendimento, essa assistência gerar algum risco para mim. Então não adianta nada eu tentar socorrer uma pessoa e me colocar em risco. Às vezes depois vai acabar sendo duas pessoas que vão ter que ser socorridas. Então, caso contrário, em urgência e emergência, eu não posso me negar atendimento. E outra coisa, nos casos previstos em lei ali pelo aborto, né, nos casos de anencefalia, estupro e que geram risco de morte materna, eu posso escolher, enquanto profissional, se eu vou querer participar ou não, desde que haja outro profissional para dar continuidade da assistência, porque senão essa assistência fica falha. E aqui ele deixa bem claro que ela era a única enfermeira do centro obstétrico, ou seja, ela errou duas vezes, porque ela não pode se negar numa urgência e emergência, e porque ninguém ia dar continuidade na assistência dessa paciente, porque ela era a única enfermeira do setor. Então aqui, ó, a nossa alternativa é a letra B, errada, pois é proibido ao profissional negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. Ah, Thalita, por que não é a D? Vamos ler a D. Errada, pois apesar de ter o direito de se recusar a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, a enfermeira deveria comunicar antecipadamente, formalmente, por escrito, suas restrições à assistência. A gente não tem isso, tá? Não tem que comunicar antecipadamente nem nada. Ela tem que só garantir que vai dar continuidade da assistência. O Código de Ética não traz isso explicitamente, que ela tem que avisar com antecedência, por escrito, não. Ela tem que garantir que se ela não quer prestar assistência, tem que ter um outro enfermeiro para ficar no lugar dela. Então, foi o que eu trouxe aqui para vocês, né? De acordo com o Código de Ética, é proibido, artigo 76, negar assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência, epidemia, desastre, catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Não foi o que eu falei, se colocar em risco a sua integridade, você não precisa. Artigo 73. É proibido provocar aborto, cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos previstos pela legislação vigente. Mas nesse caso, pessoal, a enfermeira não está provocando aborto e muito menos cooperando. Ela está assistindo uma paciente que provocou um autoaborto antes de chegar lá, tá? E aí ela tá com um choque, né? Um choque hipovolêmico e com hemorragia. Então, assim, é um caso grave. Parágrafo único. Nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência. Como é que vai ser garantida a continuidade da assistência? Um outro enfermeiro tomando o meu lugar. Ah, eu não posso deixar um técnico no meu lugar? Não, gente. Tem atividades que são privativas do enfermeiro e outro técnico só pode atuar com supervisão do enfermeiro. Então, se não tem enfermeiro, o técnico não pode nem atuar. Então, isso não é permitido. Trouxe aqui isso para vocês fixarem bem, tá? Porque às vezes cai uma questão perguntando assim: o artigo 20, que diz respeito a isso, aquilo, corresponde a um direito, uma proibição, um dever, uma infração, uma punição. Aí, se você sabe que o artigo 20 está dentro dos direitos, você não precisa nem ficar pensando muito. Então, decorem aí. Os direitos, na verdade, eles estão do 4 ao 23, é porque o início ali do Código de Ética, ele traz alguns princípios, né? E, de fato, os direitos iniciam no 4. Mas, considerem ali que até o 23 é direitos, para ficar mais fácil de decorar, até o 23 direitos, do 24 ao 60 deveres, proibições 61 a 102. E as penalidades 103 a 113. Questão de número 2, a NR 32 estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção e segurança, a segurança e a saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde.
assinale a alternativa em que a situação apresentada é estritamente proibida como regra geral no ambiente de trabalho com possível exposição a agente biológico, físico e químico. Questão desatualizada, tá, pessoal? A NR32 teve uma atualização aí em 2022, mas não interfere na resposta dessa questão, porque ela apresenta aqui alguns itens, né, que são expressamente proibidos lá na NR. Então, eu trouxe no próximo slide o link para vocês acessarem, porque vocês podem até achar um absurdo. Nossa, não vem escrito que não pode usar cabelo solto? Não vem escrito. Não dessa forma lá, que é estritamente proibido, da forma como ele pergunta aqui, né? Uma situação estritamente proibida. Ah, não vem falando que não pode ter unha comprida, esmaltada? Não vem, não dessa forma. Então, aqui, os únicos que estão realmente lá na NR32 é a manipulação de lente de contato, que é o nosso gabarito, porque ela consta por inteiro lá, e o uso de sapatos abertos. O restante não consta na literalidade como estritamente proibido, tá? E eu até trouxe aqui o que ela traz. Segundo a NR32, o empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos, o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, aí ó, foi o que a questão trouxe, nosso gabarito, né? O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim e o uso de calçados abertos. Tá vendo que não tem da unha, não tem do cabelo? E eu trouxe para vocês aqui, para vocês acessarem depois quando vocês estiverem com o material aí. É só copiar o link, tá? E colar aí no navegador que vocês conseguem. Ou é só colocar NR32, atualização 2022. Questão de número 3. Vou beber uma água aqui, pessoal, tem que se hidratar, tá? Associe o agente microbiológico e os agravos à saúde aos respectivos tipos de precaução e isolamentos indicados. Nossa, Thalita, pelo amor de Deus, não sei essa questão. Pera, pessoal, não apavora. Eu tô aqui para ensinar estratégias para vocês. Ó, vamos pensar um pouquinho. A gente sempre sabe que sarampo e tuberculose é aerossol, não sabe? Então, aqui a gente já marca aqui no aerossol 5, ó. Se a gente marca ali no aerossol 5, a gente só fica entre a alternativa A e a alternativa B. Ai, Thalita, mas eu não sabia que sarampo e tuberculose era aerossol. Então, me fala outra coisa que é mais fácil. Aplicadas a todos os pacientes. O que é aplicada a todos os pacientes, gente? Precaução padrão, não é? Então, aqui é 3. Vou colocar o número 3, pessoal, que é mais fácil, que essa canetinha não é minha amiga. 3. Então, começando com 3 aqui, gente, eu lesei aqui, tá? O A e a B não tem 5 no final. O 5 não é no terceiro, não. O 5 é no, eu tinha colocado 5 no final. Considerando o 5 ali na terceira posição, ele só pode estar aqui, na verdade, na letra D, né? Eu considerei o 5 no último aqui, eu não reparei. Gente, é o cansaço, tá? Vocês me desculpem. Então, se eu soubesse que sarampo e tuberculose eram aerossol, eu já sabia que aqui era a letra D, porque é a única alternativa onde a terceira opção é 5. Mas vamos supor que não soubesse. Aplicadas a todos os pacientes, 3, precaução padrão. Começando com 3 ali, também só tem letra D, então a gente já achava o gabarito, olha o tanto que a U foi boazinha. E outra aqui, indicadas em síndromes clínicas de importância epidemiológica sem a confirmação da etiologia. Gente, sem a confirmação da etiologia, é uma precaução empírica. A gente está fazendo só para se resguardar, então aqui vai ser 4, ó. Então, qualquer uma dessas 3, você saberia, pelo menos a padrão e a empírica você saberia, porque a empírica quer dizer que não tem confirmação do caso ainda. E aí vamos pensar nas outras. Precaução por contato, olha aqui. Infecção de ferida operatória. Vocês acham que infecção de ferida operatória passa pela via aérea? Escabiose e pediculose. Gente, piolho pega pelo ar? Pega pelo contato, não é? Você chegar perto da pessoa, ficar perto da pessoa, o contato com a pessoa, não é? Herpes, diarreia, rotavírus. Gente, só lembrar, aos 2 e aos 4 meses, o bebê não recebe a vacina do rotavírus, a gotinha? E aí, a gente orienta a mãe a trocar essa fralda, né? Com o maior cuidado, lavar muito bem as mãos depois da troca e colocar essa fralda, de preferência, em um local já isolado. Já põe na sacolinha, já bota ela de fora, para não poder correr risco dela se contaminar com o rotavírus. Então, é só lembrar disso. É precaução por contato. Então, vai ser aqui, ó.
E a precaução por gotícula, pessoal, vai ser ali o 2, né? Coqueluche, difteria, parotidite, rubéola, meningite, síndrome aguda respiratória. E eu trouxe um macetezinho para vocês para ajudar, né? Porque aqui o macete vira aprovação. Então, aqui ficou a letra D, o nosso gabarito, com certeza, 3, 1, 5, 2, 4. Eu trouxe aqui a resposta. E o macete. Gente, eu trouxe as imagens para quem é visual. Tem muitas pessoas que decoram olhando para as imagens mais do que lendo. E é por isso que eu trago as imagens, até para vocês lembrarem, porque fica mais divertido também, né? A precaução por contato, a gente vai lembrar da frase: herói furioso. Aqui eu vou até mostrar o herói furioso para vocês. Aqui o herói furioso, gente, ele não tá aqui, ó, aqui, ó. Ele tá furioso. Tá saindo até as fumacinhas aqui pelas lateral. O herói furioso. Pegou escabiose, aqui em cima, aqui, ó. Na feira, ó o tio aqui na feira, ó, vendendo laranja, verdura. E aí lá na feira, ele ficou com diarreia. Olha que bonito esse número 2 aqui com carinha, gente. Vou apagar, tá? Porque ficou muito feio aqui pra vocês perceberem. Então, de novo, vamos rever. O herói, para você lembrar de herpes. Furioso, para lembrar de furúnculo. Pegou escabiose, para lembrar de pediculose, escabiose. Na feira, para lembrar de ferida infectada. E ficou com diarreia, para lembrar de diarreia infecciosa e rotavírus. Então, o herói furioso pegou escabiose na feira e ficou com diarreia. Essa é a precaução de contato. A precaução por gotícula é o menino coqueiro. Vocês estão vendo aqui o menino, né? Ele tá num coqueiro, é o menino coqueiro. Ele ruge, aqui o rugido dele, ó. O menino coqueiro ruge forte e espirra diferente. Então, o menino, para lembrar de meningite por meningococo, coqueiro para lembrar de coqueluche, ruge para lembrar de rubéola, forte para lembrar de influenza, SARS e pneumonia viral, que são infecções respiratórias mais fortes, e espirra diferente para lembrar de difteria. Gente, ficou muito fácil, né? Olha aqui, eu coloquei isso aqui para lembrar de espirra diferente, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um espirro, tá? E ele ruge, tá vendo? Coloquei tudo certinho aqui para ajudar vocês a lembrar. E por aerossol, estava um pouco mais difícil de fazer uma frase. O que, que eu coloquei? Eu ia colocar TVS, T para lembrar de tuberculose, V para lembrar de varicela e S para lembrar de sarampo. Só que eu achei que ia ficar muito simples. Aí o que, que eu coloquei? Algo que vocês vão lembrar, porque vocês querem muito. TV Sou Concursado está no ar. Esse concursado está no ar não tem nada a ver com o aerossol, tá? É só para vocês lembrarem. Então, vocês vão ter que lembrar ali do TV e do S. TV Sou Concursado está no ar. T para tuberculose, V para varicela e S, que é o do Sou Concursado, para sarampo. Então, TVS está no ar, ou TV Sou Concursado está no ar. É porque o Sou Concursado está no ar é mais top, imagina. A TV Sou Concursado está no ar para entrevistar fulana de tal que passou no concurso da UFO, com somente 6 vagas. Então, assim, pensa nisso para vocês lembrarem, gente. É macete. Macete é justamente para isso. É para vocês não esquecerem. É bobo, mas é para não esquecer. Próxima questão. Questão adaptada, porque é uma prova de 2016 e a gente teve atualização em 2024. Então, dimensionamento, pessoal, também é algo que despenca nas provas da UFO, e por isso que tem musiquinha, que eu coloquei até um forrozinho, a rocha aí junto. Considerando a tabela de dimensionamento por categoria de cuidado, assinale a alternativa correta. Letra A. O paciente em cuidados mínimos demanda 10 horas. Gente, cuidados mínimos demanda 4 horas por paciente. 4 com cuidados mínimos de 42%, é da equipe de enfermeiros, tá? Aqui faltou enfermeiros aqui, eu não sei porque engoliu meu enfermeiros aqui. E não é 42%, é 33%. Nossa, mas tá linda essa minha canetinha, gente, vocês desconsideram? 33%. Paciente em cuidados intermediários requerem 6 horas de enfermagem por paciente? Sim. Representando ao menos 33% de enfermeiros na equipe? Sim, gente, é de enfermeiros na equipe, tá? Engoliu meus enfermeiros aqui, não sei porquê. Então, esse é o nosso gabarito.
Para pacientes de alta dependência, o percentual mínimo de profissionais da equipe é de 52%? Não. Para pacientes em alta dependência, aqui, pessoal, vai ser 36. 36 é de enfermeiros por equipe, tá? Quando fala de porcentagem, é a porcentagem de enfermeiros por equipe com demanda de 18 horas. Não, a alta dependência são 10 horas. 18 horas e 52% é intensivo. O cuidado semi-intensivo corresponde a 4 horas, o mesmo que o cuidado mínimo? Claro que não, né, gente? É 10 horas. Alta dependência e cuidados semi-intensivos são 10 horas. Só que um é 36%, que é alta dependência, e o cuidado semi-intensivo ou alta dependência 36% e o cuidado semi-intensivo de 42%. Então, aqui eu já dei a resposta para vocês que aqui também está errado, é 42, porque 36 é alta dependência. Nossa senhora, gente, logo você vê que eu não me dou muito bem com essa canetinha, né? Mas eu também tô com o mouse do meu marido, que é de gamer, sabe aqueles mouse que é rápido? Então, eu não tenho muito costume, então vocês relevam. Trouxe a tabela para quem não gosta de música, porque tem música. Lembrando que esses três aqui, ó, esse aqui é a porcentagem de enfermeiros na equipe. O restante da equipe pode ser auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem. Nesses dois aqui, ó, o restante só pode ser técnico em enfermagem, tá? Não pode ser auxiliar. Então, em locais com cuidados semi-intensivo e intensivo, é enfermeiro e técnico em enfermagem. Nos locais com cuidado mínimo, intermediário e de alta dependência, pode ser o restante da equipe de técnico em enfermagem ou auxiliar de enfermagem. Então, esses 33% corresponde ao mínimo de enfermeiros, 33% mínimo de enfermeiros, 36% mínimo de enfermeiro, 42% mínimo de enfermeiro, 52% mínimo de enfermeiro. O restante, até aqui, técnico em enfermagem ou auxiliar em enfermagem. Aqui, somente técnico em enfermagem. Então, pessoal, vamos cantar a musiquinha, tá? E aí, se eu errar alguma coisa, vocês me perdoem, porque ela é a mais recente. E aí, eu ainda não sei muito bem o ritmo, mas eu tô tentando. Vamos lá. Qualquer coisa, vocês veem o vídeo lá que eu enviei no grupo. Se o cuidado é mínimo, atenção no coração, 4 horinhas, 33% é a proporção. Se é intermediário, a conta é bem igual, 6 horas 33 no papel oficial. Subiu para tua dependência? Aumenta o plantão. 10 horas 36, dobra a dedicação. No semi-intensivo, o turno é puxado, também são 10 horas, mas 42% é calculado. E no intensivo, o cuidado é total, são 18 horas 52. É o peso assistencial, é o peso assistencial. Então, essa é a musiquinha que eu falei para vocês que eu coloquei uma rocha aí, né? Para a gente conseguir decorar melhor. Enfim, e eu espero que vocês tenham gostado. Então, para quem não gosta de música, quem não gosta de decorar, vai aí decorar a tabela. Vamos para o próximo slide. O negócio não quer ir, peraí, gente, vamos lá. Aí foi. Um minutinho, minha janela fechou, então vamos. Questão de número 5, o alcance da qualidade da assistência à saúde é um compromisso ético profissional que a enfermagem deve almejar. Nesse sentido, os estabelecimentos de saúde podem ser avaliados de várias maneiras. Associe a categoria de avaliação ao seu significado. Vamos supor que você não sabe essa questão. Mas, gente, alvará, você sabe que quem dá é uma autoridade sanitária. Onde que está isso aqui? Na última alternativa ali, ó, trata-se de uma avaliação executada pela autoridade sanitária, jurisprudencional, pela agência de vigilância sanitária ou por entidade delegada para esse propósito. Então, a gente já sabe que a última ali vai ser 1. E aí a gente já acha o nosso gabarito, olha tanto que a UFA é boazinha. Vamos supor que você não sabe que o alvará é isso. O que é uma categorização? Quando a gente categoriza aí alguma coisa, a gente junta os semelhantes, não é? Então, olha onde que tem isso aqui. Nessa alternativa aqui, ó. Refere-se à classificação das unidades por grau de complexidade, prevenção de riscos, especialidade médica. Tá vendo que está agrupando semelhantes? Então, aqui vai ser 2. E aonde que tem o 2 aqui? Somente também na letra A.
Gente, vou apagar porque o meu 2 ele ficou uma beleza. Somente na letra A também. E o que é um programa de autoavaliação? É quando o próprio estabelecimento de saúde ele vai avaliar, se avaliar internamente, fazer reuniões, discutir casos e ver formas de melhorar ali os seus desempenhos. Então, tem aqui nessa alternativa aqui, é a 3. E a acreditação é a gente melhorar a nossa qualidade da assistência. E como é que a gente faz isso? Através da educação permanente. A gente não viu que a educação permanente é aquela que é focada no nosso dia a dia ali, que a gente associa a prática com a teoria. Então, estou falando como se todo mundo estivesse no grupo de estudos, né? Mas no grupo de estudos a gente viu isso. Mas, pessoal, é o seguinte, na educação permanente, a educação permanente é aquela feita dentro do estabelecimento de saúde, ou seja, dentro da sua unidade onde você trabalha. E é ela que vai associar a teoria com a prática. Então, vai abordar ali questões que são necessárias para a sua assistência. E já a educação continuada é aquela que você faz continuamente na sua casa. Então, por exemplo, às vezes você trabalha no hospital, mas você estuda em casa imunização, puericultura, coisa que você não faz no seu setor, que é um pronto-socorro, por exemplo, entendeu? Então, não está associado tanto à sua prática como a educação permanente está. Então, aqui seria 4 na primeira, que é a acreditação. E eu trouxe aqui uma tabela para vocês com palavras-chave, né? Então, acreditação se refere à qualidade, educação permanente, autoavaliação, avaliação interna, categorização vai classificar ali os parecidos, né? E o alvará ou habilitação é a permissão oficial, autorização legal. Questão de número 6. No diagnóstico de enfermagem, mobilidade física prejudicada, nós temos aqui, pessoal, meu Deus, vou pegar o marca-texto que eu acho que é melhor. Aqui no início, ó, nós temos um título de um diagnóstico de enfermagem. Vou até mudar a cor aqui. O restante é um fator relacionado. Ah, Thalita, mas não está faltando a característica definidora? Tá faltando. Deveria ter um diagnóstico ali com foco no problema. Tem o título, o fator relacionado, mas também tem a característica definidora antes do fator relacionado. Mas, enfim, não deixa de ser um diagnóstico focado no problema, porque ele já trouxe algo que o paciente já tem, né? Então, vou ver o que a questão está pedindo. Considera que a expressão é negrida, ou seja, o diagnóstico inteiro, é um diagnóstico verdadeiro, composto por características definidoras, e a expressão relacionada à limitada variação de movimento é um fator relacionado? Pessoal, é um diagnóstico verdadeiro, porque o diagnóstico com foco no problema é um diagnóstico verdadeiro. E olha eu de novo, fazendo um morro aqui na... É um diagnóstico verdadeiro. Aí tá falando que ele é composto por característica definidora e que a expressão relacionada à limitada variação de movimento é um fator relacionado. Gente, vocês vão ver que é a correta, porque o resto não tem nada a ver. É um diagnóstico de risco? Não, risco é quando tem uma probabilidade daquilo acontecer. Por exemplo, risco de infecção. A pessoa não tem ainda, ela tem um risco, uma probabilidade. Um diagnóstico composto de um conjunto de fatores relacionados. Cadê o conjunto de fatores relacionados, gente? Está relacionado a um fator só. Não tem conjunto. É uma característica definidora? Não é. Como é que seria se fosse uma característica definidora? Seria mobilidade física prejudicada, evidenciada ou caracterizada por dificuldade em se movimentar na cama, relacionada à limitada variação de movimento. É um exemplo, tá? Então, eu trouxe aqui os tipos de diagnóstico para você. Então, a letra A é o nosso gabarito, e eu trouxe eu aqui nesse momento, aqui, ó. Ai, ai. Vamos lá. Tipo, com foco no problema, que é chamado de real ou verdadeiro, palavra-chave já tem. Ele tem que ter título, característica definidora e fator relacionado. De risco. É o título mais fator de risco, então a pessoa pode ter, por exemplo, risco de infecção relacionado a procedimento invasivo. Então, esse paciente tem uma probabilidade de ter uma infecção por conta de um acesso venoso central, por exemplo. Promoção de saúde, tem o título e a evidência de motivação. Então, a pessoa quer melhorar, então ela quer maior adesão do uso da medicação. É muito utilizado ali na atenção primária, tá? Síndrome é o título mais o conjunto de sintomas relacionados, ou seja, vários problemas juntos. Quando tem vários diagnósticos com foco no problema
juntos ali, interligados, a gente tem uma síndrome, por exemplo, a síndrome do idoso frágil. Ela tem ali junto o problema da mobilidade, o problema do banho, que ele não consegue tomar banho sozinho, não consegue se vestir sozinho. Tem uma série de diagnósticos junto ali, tá? Então, são vários problemas. Outra questão adaptada por conta da atualização sobre o processo de enfermagem, considere as afirmativas a seguir. Gente, o processo de enfermagem também despenca, tá? A avaliação e a análise dos dados para, com clareza, identificar problemas de saúde. Gente, identificar problemas de saúde não é uma avaliação, é um diagnóstico. É no diagnóstico que a gente avalia os problemas de saúde. E aí a gente vê os potenciais pontos fortes, no diagnóstico, tá? O planejamento é a determinação dos resultados desejados, metas específicas e a identificação de intervenções para alcançar os resultados. Corretíssimo. A evolução é a determinação do sucesso no alcance dos resultados e a decisão da avaliação, a decisão quanto às mudanças a serem feitas. Certo? Uai, Thalita, mas isso não era avaliação antes da atualização, agora é evolução, porque a avaliação se tornou a primeira fase. Sabe lá onde era histórico de enfermagem? Agora é a avaliação. Então, eu vou trazer um macete aqui para vocês não esquecerem. O diagnóstico é uma coleta contínua de dados? Não, pessoal, isso aqui é a avaliação. Então, ele trocou lá em cima com aqui embaixo. Então, tá errado. A primeira tá errada e essa aqui tá errada. A implementação é a colocação do plano em ação, a observação das respostas iniciais. Correto. Então, aqui nós temos correta 2, 2, 3 e 5. Dê o nosso gabarito. Então, eu trouxe aqui, né, esse mnemônio aí, ADPI. Por quê? A de avaliação, quando eu vou fazer a coleta de dados, anamnese, exame físico, verificar exames anteriores. Diagnóstico, D de diagnóstico, né, que é quando eu vou levantar os problemas ali potenciais e verificar quais são os que têm maior prioridade. P seria de planejamento, que é onde eu vou levantar ali as minhas metas, eu vou levantar ali as minhas prescrições, a fim de alcançar ali os resultados, né? As intervenções também. O I de implementação é quando eu vou colocar em prática tudo que foi prescrito na fase anterior. E o E de evolução é quando eu vou avaliar, né? Se está tudo sendo feito da forma correta, se estão reduzindo ali os problemas de saúde daquele paciente, né? Então, por exemplo, eu prescrevi algo para lesão por pressão. Se essa lesão está piorando, então a minha avaliação não está sendo positiva, então eu tenho que mudar a minha prescrição, mudar a minha intervenção. Seria isso. Então, ADPI, A de avaliação, D de diagnóstico, P de planejamento, I de implementação e E de evolução. Então, o que vocês têm que mais decorar é o A. Por quê? O A, que é a avaliação, era o último, e agora ele é o primeiro, e o último é a evolução. Não se esqueçam, pelo amor de Deus. Questão de número 8. Associe os achados físicos ao provável distúrbio durante a avaliação da função respiratória no paciente agudo ou criticamente doente pelo enfermeiro ao exame físico. Nossa, Thalita do céu, eu não sei esse daqui. Vamos pensar um pouquinho, pessoal. Vamos começar ali no frêmito tátil ausente. Então, quer dizer que não está vibrando. Percussão submassa 6 e aos respiratórios diminuídos ou ausentes. Vamos pensar um pouquinho. A atelectasia ali é quando uma parte do pulmão colaba. O que significa colabar? É se juntar assim, ó. Desse jeito. Então, se ela se colaba ali, não passa ar ali dentro, né? Então, se não passa ar ali dentro, não vibra. Então, o fêmito tátil está ausente. É o único que tem frêmito tátil ausente. E os sons respiratórios são diminuídos ou ausentes. Por quê? Porque tá colabado ali, ó. Tá colabado, tá um juntando com o outro aqui, ó. Uma área juntando com a outra, não passa nada ali dentro. Então, a primeira aqui é a atelectasia. Aqui vai ser 4. E aí, 4 ali na primeira, nós já achamos o nosso gabarito. Olha que lindo. A UF é muito boa nisso, tá? O próximo, frêmito tátil normal, percussão ressonante, ausculta de sons respiratórios normais, A diminuídos e sibilos. Nossa, Thalita, sibilo pode ser bronquite e pode ser pneumonia. Agora eu fiquei em dúvida.
Gente, bronquite, vamos pensar o seguinte. Na bronquite, a gente deve fazer uma analogia como se fosse um cano ali entupido, cheio de secreção. Então, tem um cano ali, tá tudo entupido de secreção ali, né? Os alvéolos têm estreitamento de vias aéreas ali, né? Através dos alvéolos. E aí, o som tá passando com muita dificuldade, tá fazendo barulho, tá sibilando. Gente, é a bronquite. É a bronquite. Por que não é a pneumonia? Porque na pneumonia a gente tem uma grande quantidade de exudato, que é um líquido, uma secreção espessa. A gente tem que pensar como se fosse uma esponja bem molhada ali. O ar, ele viaja melhor na água. E você já experimentou gritar embaixo da piscina? Então, o som propaga muito mais. E isso é um exemplo de pneumonia. E aí ele vai estar aqui, ó, na parte de baixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Sons respiratórios, broncofonia. O que quer dizer isso? Tá saindo um som mais alto, egofonia, tá dando é como se o volume tivesse aumentado, alguns timbres tivessem aumentado, tá? Então, o fêmito tátil está aumentado também. E aqui eu já até entreguei, então, a resposta, né? Que aqui é pneumonia. E aqui é bronquite. Tô olhando aqui a babá eletrônica do meu filho, tá, pessoal? E o último que sobrou aqui, né, é um enfisema, pessoal. Por que o enfisema que é essa resposta, né? No enfisema é como se o ar ficasse preso ali dentro, né? E o ar preso, ele diminui a intensidade dos sons respiratórios e tem uma expiração mais prolongada, que é o que traz a questão. Vamos supor que seja um balão cheio de ar, cheio de ar, ali, ó, e o ar tá preso lá dentro. Você deu um nó ali muito mal dado, sabe? Quando você pega um balão, uma bexiga, você dá um nó mais ou menos ali, e ele fica saindo um pouquinho de ar, bem pouquinho, tem tipo uma resistência. É isso que está acontecendo. Tem tanto ar preso lá dentro que a expiração, que é quando o ar tem que sair, é muito prolongada, é muito difícil. E é por isso que é o nosso gabarito aqui, né? E aqui é o 2. Então ficou 4, 1, 2, 3, que é a letra B, de bola. E eu trouxe aqui, né, que a telectasia é o colapso dos alvéolos, que a gente pensa num balão colapado. A bronquite é a inflamação dos brônquios com muco e estreitamento, que a gente pensa ali num cano obstruído, ali cheio de secreção e o ar passa com dificuldade. Enfisema é a hiperinsuflação, ou seja, o ar fica preso nos alvéolos, que eu lembrei do balão ali, que se amarra bem mal amarrado, mas ele está extremamente cheio, lotado de ar. E a pneumonia, né, que causa uma consolidação, ou seja, uma área muito cheia de exudato, que é um líquido extremamente espesso, e o ar viaja muito melhor ali, o som viaja muito melhor ali em líquidos, né, em meio líquido. Por isso. Questão de número 9. A interpretação dos exames laboratoriais é uma habilidade que o enfermeiro deve exercer em sua prática profissional. O hemograma é um exame importante para a avaliação do sistema hematológico e do funcionamento do organismo de forma geral. Para tanto, é necessário um conhecimento básico sobre os tipos de célula sanguínea e suas principais funções. Não apavora, gente, uma questão dessa eu sei que apavora, tá? Vamos começar pelo mais fácil, que é a plaqueta. Quando uma pessoa tem dengue, aí todo mundo fala, nossa, tem que avaliar as plaquetas, avaliar a plaqueta. Ninguém lembra do, do eritrócito, né? Todo mundo só lembra do eritrócito, não, do hematócrito, desculpa. Todo mundo só lembra das plaquetas, mas o hematócrito que vai dizer se está desidratado. É porque as plaquetas estão relacionadas à coagulação e o pessoal lembra da dengue hemorrágica. Então, ficou fácil de se lembrar. Gente, quando tiver essas questões, vocês façam associações, pelo amor de Deus. Então, a plaqueta está relacionada à coagulação, a homeostase. Então, aqui, gente, ó, você já coloca aqui 7. Colocando 7 aqui, aonde que tem 7? Só tem 7 na letra A. Você já matou a questão. Se você tiver certeza, você não precisa nem olhar as outras. Vamos lá, próximo. Neutrófilo, pessoal, eu trouxe uns macetes para vocês. Neutrófilo neutraliza bactéria. Então, vamos achar aqui onde tem bactéria. Ele neutraliza bactéria. Nananã. Infecção bacteriana, tá aqui, ó. Então, aqui vai ser o 1, porque o neutrófilo neutraliza a bactéria. Então, aqui nós já matamos esse e esse. O monócito é um monstro que fagocita fungos. Por que isso, Thalita? Não entendi a frase. Monócito começa com M.
para lembrar de monstro que fagocita fungo. Aposto que vocês vão lembrar. Vamos lá, vamos ver onde tem aqui monstro que fagocita fungo, que fagocita verme, né? Que é euminto. Vamos ver onde que tem aqui, ó. Penetra no tecido como macrófago, altamente fagocitário, partículas contra fungo, vigilância imune. É esse aqui, ó, o monócito. Vou colocar um 2 aqui. Então, esse aqui foi. Eosinófilo. Gente, não tem um nó ali no meio? Eosinófilo. Quando você pega esse nó e transforma ele num não, é para dizer não à alergia. Não à alergia. Então, não à alergia. E não a... Vamos ver onde que tá aqui. Não, contém estamina não. Aqui, ó. Envolvido nas reações alérgicas, neutraliza histamina e digere proteínas estranhas. Nossa, Thalita, mas tem outra falando de reação de hipersensibilidade aqui, ó, que é alergia, eu fico em dúvida. Então, vamos ver, vamos deixar essas duas aqui de stand-by. Vamos pro próximo. Basófilo, ó, o zó aqui, ó. O zó, para você lembrar de sobe histamina para alergias. Então, acabou. Quando sobe histamina, quer dizer que tem histamina, não é? Aqui, ó, no último aqui, contém histamina. Então, basófilo é aqui. Então, aqui é 4. E aqui é o 2. 2, não. É o 3, né? Que é o eosinófilo. Porque o eosinófilo não há alergia. Então, ele, se dá não alergia, ele neutraliza a histamina. Não falou que contém histamina. Aqui sim, no basófilo, falou sobe histamina para alergia, para conter as alergias. Então, é isso, tá? Um neutraliza e o outro sobe histamina. O que quer dizer que sobe histamina? Que contém histamina. Então, a gente já matou aqui o eosinófilo e já matou o basófilo. Eritrócito está relacionado, gente, ao fornecimento de oxigênio. Aqui, então, a gente só tem essa parte aqui do transporte de oxigênio. Então, é o 6 aqui. E o que faltou foi o linfócito, né? E o linfócito é como um componente integrante do sistema imune, geralmente de doenças crônicas ali, de qualquer tipo de doença. Ele é uma resposta imune inespecífica, ou seja, ele vai chegar ali em qualquer tipo de infecção. Então, é 5 aqui. A gente já tinha o nosso gabarito, né? A gente já sabia que era a letra A, por conta do 7 lá em cima, mas aí eu quis trazer para vocês aqui, eu trouxe no quadro, né, neutrófilo neutraliza a bactéria, monócito é um monstro macro que devora fungos. Eosinófilo, lembrar no nó, aqui ó, coloquei aqui, olha que bonito, não alergia e vermes, basófilo, ó, o zó, aqui ó, dissolve histamina, linfócito é a imunidade adaptativa, ou seja, é uma luta, né, eritrócito tem relacionado ao oxigênio e a plaqueta relacionada à coagulação, vocês vão lembrar de placa de trombo. Por que placa de trombo? Trombo não é um coágulo? Por exemplo, uma embolia pulmonar não quer dizer que formou um trombo ali no pulmão? Por exemplo, uma trombose venosa profunda, formou um trombo ali, geralmente em membro inferior, em perna. É porque teve uma obstrução ali formada por um coágulo. Por isso que eu trouxe para vocês lembrarem, tá? Essa daqui vocês podem decorar, porque inclusive tem outra prova que eu vou comentar aí mais adiante, que caiu também células sanguíneas. Paciente com diagnóstico de enfermagem. Risco de sangramento secundário à trombocitopenia devido a hiperesplenismo. Nossa, Thalita, eu só entendi o risco de sangramento. Não importa. Você vai dar seguimento na questão. Então, se ele tem risco de sangramento, vamos pensar um pouco. Evitar o ácido acetilsalicílico, que é o AS, e os medicamentos que contenham ou outros medicamentos que inibem a função plaquetária, se possível. Sim, pessoal, nós vamos ali evitar o AS e evitar também anticoagulantes, porque eles aumentam o risco de sangramento. Então, tá correto, que era para ser correto aqui. 2, priorizar a administração de medicamentos por via intramuscular? Não. A via intramuscular é altamente vascularizada. Então, a gente vai aumentar o risco do sangramento. 3, usar emolientes fecais, laxativos orais para evitar constipação intestinal, correto, para a gente evitar ali um tipo de hemorragia, tá? Até uma hemorroida ali. 4, encorajar o uso de fio dental e escovação bucal frequente. A gente até teria que encorajar o uso do fio dental e da escovação. O problema é essa palavra frequente. Tinha que estar escrito de forma diferente. Tinha que encorajar o uso, porém com cuidado, tá? Sem ser excessivamente.
e a escovação com uma escova de cerdas macias para não causar sangramento. Então, por isso que está incorreto, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes. Então, aqui o correto é 1 e 3, letra C, o nosso gabarito. Trouxe aí para vocês os detalhes que eu já comentei, para vocês estudarem quando estiverem aí com os slides. Questão de número 11, reconhecer as etapas e características das úlceras por pressão. Por que está escrito úlcera por pressão? Porque é uma questão antiga de 2016. É essencial para que o enfermeiro tome as medidas adequadas durante o tratamento dessas úlceras, que agora a esse respeito, considere os itens a seguir. Ele quer saber, pessoal, as etapas da cicatrização de feridas. Ai, Thalita, outra questão que eu não sei. Gente, eu ouço demais isso. Você pegar uma prova inteira, você consegue fazer ela com estratégia, mesmo com questões que você não sabe. Vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Ó, reepitalização. Vou até pegar aqui meu marca-texto e vou colocar uma cor amarela aqui. Vou colocar uma cor amarela que eu acho mais legal. Reepitelização e maturação do tecido é um dos últimos passos. Colágeno misturando o tecido granuloso, já tem que ter tecido de granulação para poder misturar, no final também. Preenchimento da ferida com tecido de granulação. Então, a gente sabe que o 3 tem que vir primeiro do que o 4. Por quê? Como é que eu vou misturar colágeno com tecido de granulação se eu não tiver que tecido de granulação? Então, eu vou ter o 3, depois eu vou ter o 4, e depois eu vou ter o 5, que o 5 é o último, ó. Repitelização e maturação do tecido, é quando já terminou aqui, ó, já tá fechando a pele, tá? Esse repitelização já tá fechando. Então, onde que a gente tem 3, 4 e 5? Nessa ordem 3, 4 e 5, nós temos a letra A e a letra D. Então, temos a letra A e a letra D. Beleza. Vamos ver os próximos. A primeira coisa, gente, é sempre a homeostase e o agrupamento, né, das plaquetas para estancar o sangramento. Isso aqui fica óbvio que é lá no início. Porque uma ferida ali recém-adquirida, vamos dizer assim, ela sangra, sim. E aí a gente precisa das plaquetas para formar essa homeostase. Não vai pensar que, ai, eu vou precisar conter sangramento no final ali do processo. Não, é no início. Então, o número 1 é o início. Então, ali a gente tinha ficado entre a A e a letra D, a gente já descobriu que é a letra D, porque começa com 1. Aí, depois do 1, a gente vai ter ali o 7, que é a formação de uma matriz de fibrina. Eu trouxe um macete para vocês, é assim, ó. Plaqueta forma fibrina. Eu vou colar aqui porque eu não sei, eu não decorei ainda, tá? Plaqueta forma fibrina. Que é o que a gente falou agora. Plaqueta primeiro, né, que é a homeostase, e a fibrina, que é o 7. Histamina chama leucócito. A histamina tá ali no 2, que é o próximo passo, que aí ela chama leucócito, que tá lá no 2 também, tá? Bactérias somem. Então, vamos ver onde que tá aí da bactéria sumindo. Na 8, olha lá, ó, digestão de bactérias. Fatores chegam, olha lá, na 6, fatores de crescimento chegam, né? Colágeno preenche, olha lá, o colágeno preenchendo, só que ele só vai preencher tecido granuloso depois que tem granulação, então isso fica meio óbvio, né? E a pele fecha. Então, vamos aqui para o nosso macete letra D, o nosso gabarito. Então, plaquetas formam fibrina, histamina chama leucócito, bactérias somem, fatores chegam, granulação cresce, colágeno preenche e a pele se fecha. Leiam isso 15 vezes, que com certeza vocês vão decorar. Nossa, Thalita, mas está muito difícil, tem muita coisa para decorar. Grava você falando e fica ouvindo. Vai ouvindo, volta do serviço ouvindo, vai dormir ouvindo. Agora mesmo você já decorou tudo, tá? Eu acho que eu, de tanto ler aqui, já vou decorar, mas eu ainda não decorei porque é muita coisa, é muito macete que eu mesmo fiz, é muita música, paródia que eu tô produzindo, material que eu tô produzindo, então, por isso esse daí eu ainda não decorei, mas o restante da maioria eu já decorei. Próxima questão. Um paciente diabético, após participar de uma maratona, apresentou os seguintes sinais e sintomas: cefaleia, letargia, confusão, disritmia, taquipneia, com respiração profunda, cólica binominal e rubor na pele. O resultado da gasometria de sangue arterial indicou acidose metabólica. Gente, para ser uma acidose, o pH tem que estar baixo ou alto? O pH tem que estar baixo, né? E quanto que é baixo?
menos que 7,35, porque o pH vai de 7,35 a 7,45. Então, para ser uma acidose tem que estar abaixo, uma alcalose tem que estar acima. E para ser metabólica? Nossa, Thalita, você está fazendo pergunta muito difícil. Vamos começar aqui, então. Ele quer que eu ache quais os componentes da gasometria no caso. Então, para ser acidose, a gente já sabe que tem que ser pH abaixo de 7,35. Nós temos aqui tanto na letra A quanto na letra D. Nossa Senhora! Tanto na letra A quanto na letra D aqui, ó. As outras não. As outras estão acima. E agora, como é que eu vou saber, Thalita? O que mais que eu vou olhar? Vamos cantar a nossa paródia? Peraí, vou beber uma aguinha antes. Hoje vamos estudar a gasometria, os distúrbios ácido-base. Temos o pH, também PCO2 e o HCO3. Nós temos que analisar, olhar para o pH. Se é uma acidose ou uma alcalose, nós vamos estudar. O pH vai de 7,35 a 7,45. Se estiver abaixo, temos uma acidose, acima uma alcalose. E o PCO2 vai de 35 a 45. E o HCO3 vai de 22 a 26. Na acidose respiratória, PCO2 vai estar aumentado e HCO3 vai estar diminuído na acidose metabólica. Então, o que eu acabei de falar? Que o HCO3 vai estar diminuído na acidose metabólica. Onde que o HCO3 está diminuído aqui na questão? Aqui o HCO3 é o bicarbonato abaixo de 22. Gente, nós já achamos o nosso gabarito, não precisa nem olhar as outras coisas, tá? Agora eu vou continuar a paródia. E se for uma alcalose respiratória, PCO2 vai estar abaixo e HCO3 vai estar aumentado na alcalose metabólica. A gente nem precisou olhar os outros valores para saber, tá? Só uma paródia dava para responder essa questão. Então, decorem a paródia. Vamos para a próxima. Assistência ao paciente vítima de trauma requer rapidez na avaliação e no estado do seu estado e nas medidas terapêuticas de suporte à vida. Assinale a alternativa que indica a sequência correta para o exame primário e para Vamos para a próxima. Assistência ao paciente vítima de trauma requer rapidez na avaliação e no estado do seu estado e nas medidas terapêuticas de suporte à vida. Assinale a alternativa que indica a sequência correta para o exame primário e para intervenções simultâneas dirigidas a esse paciente. Então, pessoal, ele está falando de uma vítima de quê? De trauma, não é? Então, uma vítima de trauma, a gente vai usar o quê? ABCDE, que na atualização é o XABCDE, mas o X é uma hemorragia exsanguinante. Se não tiver uma hemorragia exsanguinante, a gente começa pelo A, que é o que? Vias aéreas. B é o que? Boa ventilação. Lembrando que na vias aéreas a gente já coloca ali o colar cervical, né? A gente já faz a proteção da coluna cervical. B, boa ventilação. C, circulação e controle de hemorragia. D, ali, de estado neurológico, né? Nós vamos aplicar Glasgow. E o E de exposição, controle de ambiente, nós vamos prevenir hipotermia. E ali, onde que começa com a letra A aqui? Respiração é o B, então não é. Vias aéreas, ó, pode ser o B, então vamos ver. Circulação, não é. Não começou com A. Incapacidade, não, então é a letra B, com certeza. Então aqui, ó, vias aéreas com proteção de coluna cervical, que é o A. Respiração e ventilação, que é o B. Circulação com controle de hemorragia, que é o C. Incapacidade, estado neurológico, que é o D. Exposição e controle de ambiente para prevenir hipotermia, que é o E. Muito fácil essa questão, né? Ó, a resposta aí. Letra B, né? E aí eu trouxe a sequência correta para vocês aí darem uma olhadinha, mas tem resumo de urgência e emergência lá no grupo para vocês. 14.
O choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer quantidade de oxigênio, nutriente insuficiente para suprir as necessidades metabólicas dos tecidos. Associa a classificação dos estados de choque às respectivas etiologias de padrão hemodinâmico predominante. Nossa, Thalita, entendi, foi nada. Gente, qual que é o choque mais frequente, mais comum e mais fácil que a gente tem? Hipovolêmico. Por quê? Porque ele é causado quando a gente tem uma queda de eletrólitos ou uma hemorragia muito forte. E aonde que tem isso aqui? Olha aqui, gente. Vocês acharam a resposta já. Eu acho que você colocando aqui, você já acha a resposta, que a UFO faz isso. Então, vamos lá. 1. Colocando 1 aqui no 4, olha aqui, só tá aqui 1. Então, já achamos a resposta. Você não precisava nem olhar os outros. Mas vamos supor que você não soubesse que o hipovolêmico é aquele. Olha aqui, obstrutivo. Obstrutivo é quando tem uma obstrução. Embolia pulmonar é uma obstrução? É. Tamponamento cardíaco é uma obstrução? É. Pneumotórax hipertensivo causa uma obstrução? Sim. Do fluxo de ar. Coartação da aorta também? Sim. Então, aqui o choque obstrutivo é o número 2 aqui, ó. Nessa primeira alternativa. Então, aí você já achava... Não, aí você ficava entre A e a C, mas já melhorava. Próximo. O próximo mais fácil que eu vou, tá, pessoal? Cardiogênico. Cardiogênico, o nome não lembra coisa cardíaca, problema cardíaco, coração? Então, vamos procurar alguma coisa que tenha relação? Falência ventricular esquerda, coração. Infarto do miocárdio, coração. Miocardiopatia, arritmia, shunt arteriovenoso e aneurisma ventricular, tudo coração. Então, aqui é o que, gente? Um choque cardiogênico. Aqui é um 4. E aí, colocando o 4 aqui, você também já saberia a resposta. Não saberia, né? Só se você tivesse colocado 2 aqui, aí você saberia. Porque aí ele na letra C não é o 4 na segunda alternativa. Mas olha, não tinha como errar, tá falando de parte cardíaca aqui, tá? Ah, tá ali, tem o distributivo, não tem nada para eu lembrar. Gente, o distributivo, ele tem 3 classes dentro dele. Séptico, anafilático e o neurogênico, lembrando que o neurogênico é o único que causa bradicardia, que é uma peguinha muito frequente nas provas de concurso, tá? Então, choque neurogênico é o único que causa bradicardia. Então, aqui vai ser o distributivo. Por quê? O distributivo causa sepsia, anafilaxia, síndrome da hiperviscosidade, doenças endócrinas como hipo e hipertireoidismo? Sim. Então, eu trouxe aqui o que a gente conversou um pouquinho e a causa de cada um para vocês lerem aí depois. Questão de número 15. Em uma UTI, o enfermeiro elaborou um plano de cuidados para um paciente considerado um grande queimado, que visasse promover a estabilização hemodinâmica e respiratória, aliviar a dor e prevenir infecções e complicações. Algumas das medidas foram, então ele quer saber quais são as corretas, tá? 1. Administrar toxoide tetânico. Gente, é vacina de difteria e tétano? Sim. Vocês perceberam que a gente tem que fazer uma atualização, um reforço da difteria e tétano a cada 10 anos, mas se caso a gente se acidentar, a gente tem que diminuir esse prazo para 5 anos. Então, se já tiver mais de 5 anos, a gente vai tomar a vacina de novo. 2. Aparar os pelos das regiões próximas da ferida, sim, para ter maior aderência dos curativos. 3. Atentar-se a temperatura igual ou superior a 38 graus e leucocitose acima de 10.000, sim, para prevenir infecção, são sinais de infecção. 4. Manter o curativo oclusivo com enxertos totalmente seco. Gente, totalmente seco. Você já pegou uma ferida e aí estava totalmente seco e o curativo ficou aderido, ele não saía por nada? É isso que vai acontecer se a gente colocar um curativo totalmente seco. Então, não é indicado. Na hora que você for tirar ali, ele vai machucar, ele vai lesionar a ferida, a lesão. E 5, manter o paciente aquecido com manta térmica, sim, para evitar hipotermia, até porque ele perdeu a proteção da pele por conta da queimadura, tá? Que é uma das funções da pele, tá? De termorregulação. Então, aqui, a 4 é a única incorreta, então, onde tem 4 a gente risca aqui, ó. E é 1, 2, 3 e 5, letra C aqui o gabarito. Então, eu trouxe para vocês o que a gente já comentou aqui, tá? Questão aqui de Glasgow, ó. Paciente internado na UTI apresenta abertura ocular à dor,
Abertura ocular a dor, fala de sons incompreensíveis e apresenta flexão anormal ao estímulo motor. Qual a pontuação do paciente de acordo com a escala de coma de Glasgow? Eu já vou adiantar aqui que é 7, mas nós vamos cantar a paródia aqui, que eu trouxe para vocês. E essa paródia também é mais recente, é com a música Morango do Nordeste, e a gente só usa a parte introdutória da música, porque eu não consegui encaixar ela na parte do refrão, faz parte. O importante é vocês saberem encaixar no início. Então, vamos lá. Ela abre os olhos, pode ganhar 4. Se for espontâneo, 4 já marcou. Se abre com voz, vale 3 pontos só. Se for com dor, anota 2, por favor. Olha a questão. Se não abrir nada, só um para anotar. A abertura ocular tá fácil de lembrar. Verbal é bem fácil, vem memorizar. 5 se conversa e responde no lugar. 4 se confunde, mas tenta explicar. 3 é palavra solta, não dá pra encaixar. 2 são sons sem nexo, só gruninho e tal. A nossa questão aqui, ó, também. 1 é silêncio, aí é mais grave o sinal. Motor é a última, vamos fechar bem. 6 obedece ao comando que vem. 5 localiza e estimulou com a mão. 4 movimento normal de retirada da mão. 3 reflexão anormal é decorticação. A questão, ó. 2 é extensão, descerebração. 1 é sem resposta, não faz mais reação. Agora somos pontos para avaliar. De 3 até 15 é o total para anotar. 15 tá alerta, 8 é preocupação. Abaixo disso é intubação. Pessoal, eu fiz uma atualização nessa paródia, colocando a parte pupilar aqui, mas como eu fiz depois, por isso que não tá aqui, mas na que eu enviei lá no grupo já tá com a atualização. Mas lembrem-se, se as pupilas estiverem reativas normais, eu não vou mexer em nada, tá? Não vou nem somar, nem diminuir. Se somente uma tiver ali com reflexo, né, tiver normal, a gente vai diminuir 1 ponto. Se as duas não estiverem normais, ou seja, não tiver reflexo pupilar, aí eu vou diminuir 2. Ou seja, se uma tá normal, eu diminuo 1. Se duas estão anormal, eu diminuo 2. Olha que fácil. Então, a pontuação não vai de 3 a 15, vai de 1 a 15, tá? Na escala de Glasgow P, que é a atualizada, que considera a pupila. Se a questão trouxer Glasgow e não trouxer nada da pupila, né, e perguntar o valor mínimo, vai ser 3. Se ela trouxer questionando Glasgow P ou Glasgow mais atual, aí o mínimo é 1, tá? Mas o máximo é sempre 15 e 8 é sempre preocupação. A partir de 8 a gente já pensa em intubação. Olha, até rimou. Eu trouxe aqui também, né, de forma detalhada para quem não gosta de paródia. Eu sei que tem gente que tem pavor de música, paródia, enfim. Aí a pessoa decora aqui, tá? Então, vamos lá para a próxima questão. Sobre a monitorização do sistema cardiovascular, assinale a alternativa correta. Letra A. Os locais mais comuns para a inserção do catéter arterial são as artérias radial, braquial, femoral ou dorsal do pé. A artéria braquial é o vaso de primeira escolha? Não, pessoal. Radial é de primeira escolha porque ela é mais fácil de não ter complicações. Por quê? Porque a gente faz o teste de Allen. Porque a UNAR vai ajudar ela ali, vai nos ajudar no suprimento de sangue, enquanto nós estivermos fazendo a inserção do catéter. Então, tá incorreto, porque não é a braquial a primeira escolha, tá? É a radial. B. O catéter da artéria pulmonar contém a via proximal e uma distal, uma via termistor e uma via do balão. A via distal permite a mensuração da pressão venosa central. Gente, não é
a via distal, tá? É a proximal que permite, então por isso que tá errado, não é a via distal, é a proximal. C. O balão intraórtico deve ser sincronizado com o ciclo cardíaco, ou seja, o balão é insuflado no início da diástole e desinsuflado imediatamente antes da próxima sístole ventricular. Corretíssimo, é o nosso gabarito, tá? E a letra D, né? Na monitorização eletrocardiográfica, o intervalo QRS é de grande importância no diagnóstico de bloqueios atrioventriculares. Não, gente. Não é o intervalo QRS, tá? É o intervalo PR, que é o que vai diagnosticar os bloqueios atrioventriculares e não o QRS. Por isso que está incorreto. Eu trouxe aqui para vocês também esses detalhes para vocês verem depois aí em casa, quando tiverem com os slides. Vamos para a próxima questão. As drogas vasoativas são importantes no tratamento dos distúrbios circulatórios e hemodinâmicos em pacientes graves. Gente, droga vasoativa cai muito também, tá? Eu acho que eu coloquei ela na parte de emergência. Se não coloquei, tá na parte de UTI. Eu daria uma lida nessa parte e daria uma lida também na questão da pressão intracraniana, tá? E letra A. Ele quer saber a incorreta. A noradrenalina é mais efetiva em aumentar a pressão arterial média do que a dopamina em pacientes com choque séptico. Tá correto, pessoal. A noradrenalina é uma medicação que ela atinge principalmente ali alfa-1, células alfa-1, que fazem esse aumento da pressão arterial aí, essa vasoconstrição. Já a dopamina, para ela ter essa função, ela precisa de uma dose altíssima, tá? B. As alterações hemodinâmicas resultantes da administração de dobutamina são o aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco. Correto, a dobuta, ela age ali nas células beta-1, que fazem justamente isso, aumenta a frequência cardíaca, que é a contratilidade ali, e o débito cardíaco. C. Os efeitos adversos das drogas vasoativas estão associados à extensão de suas ações farmacológicas, que incluem taquicardia, taquifilaxia, vasoconstrição exagerada. Sim, gente, a depender da dose, ela vai causar isso sim. D. A dopamina apresenta os mesmos efeitos farmacológicos independente da dose usada? Claro que não. Nós falamos aqui na letra A, ó. Eu não falei que a dopamina precisa de uma dose muito alta para fazer a mesma função que a nora, para ativar ali células alfa-1? Então, quando ela está em dose baixa, ela vai ativar ali receptores adrenérgicos, tá? Quando ela está em dose moderada, ela vai fazer a mesma função da dobuta, que ela vai ali atingir células beta-1, que vai aumentar a frequência cardíaca e o débito cardíaco. Já quando ela está bem alta, ela vai fazer o mesmo que a nora, ou seja, vai aumentar a pressão arterial, vai causar uma vasoconstrição ali, tá? Então, só decorar que quando ela está média, faz o mesmo que a dobuta, quando ela está alta, o mesmo que a nora. E quando ela está em uma dose baixa, ela vai estimular receptores dopaminérgicos, que vai causar uma vasodilatação renal e esplênica. É por isso que a noradrenalina é mais efetiva no aumento da pressão arterial do que a dopa, porque a dopa vai precisar de uma dose muito maior para fazer a mesma função que ela. Trouxe aqui um quadro comparativo, né? Então, quando o receptor é alfa-1, causa vasoconstrição, a noradrenalina é a principal e a dopa em doses altas. Alfa-2 é a inibição da liberação de norepinefrina, que é a clonidina que faz, e a dexmedetomidina. Toda vez eu erro essa medicação, eu tenho dificuldade de falar ela, enfim. A beta-1 é a que é a da dobuta, é a da dopa em doses intermediárias, né? Ela aumenta a contratilidade e a frequência cardíaca. E as beta-2, um exemplo muito comum, gente, de um vasodilatador, broncodilatador ali, é o salbutamol, que é o aerolim, aquela bombinha, né, muito utilizada na pediatria, e não só na pediatria, para adultos também. Então, saber pelo menos aí o que estimula e o que faz, qual que é a ação principal de cada um deles, tá? Próxima questão, associe o tipo de hipóxia da coluna da esquerda com a causa da coluna da direita. Jesus, Thalita do céu, que questão difícil. Gente, eu tô imitando vocês na prova, tá? Vocês só não podem falar, mas eu tenho certeza que no pensamento de vocês estão pensando, nossa, que questão é essa? Só que vocês ficam desse jeito sem antes nem ler a questão. Não apavora, porque isso dificulta a resolução da questão. Vamos ler, eu tô ensinando para vocês estratégias. Vamos lá. Hipóxia hipoxêmica. Nossa, essa eu não tenho noção. Hipóxia circulatória. Ah, tem alguma coisa a ver com circulação. Hipóxia anêmica. Gente, anêmica é de hemoglobina, né? Olha, eu acho que eu já consigo achar alguma coisa assim, né?
A hipóxia histotóxica, alguma coisa de toxicidade. Olha aqui, gente, questão de substância tóxica na primeira. Tem alguma coisa de tóxico nas outras? Não tem. Então a gente já achou ali. Se a gente não achou, pelo menos é a que mais parece que é aqui, ó, 4. Aí quando a gente põe a 4 aqui, a gente já vê que o gabarito é B. Vamos ver se realmente é. Vamos para as outras. Anêmica. Anêmica, gente, eu falei da hemoglobina, né? Concentração de hemoglobina. Tem alguma outra que fala de hemoglobina? Não tem, né? Opa! Então aqui é a hipóxia anêmica, que é 3. Ó, então tá parecendo mesmo que ali a letra B é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Hipóxia circulatória, porque circulatória lembra circulação, né? Vamos ver aqui como é que é o negócio. Olha aqui, circulação inadequada. Gente, circulação inadequada vai ser circulatória aqui, então vai ser 2 aqui, ó. Minha canetinha tá falhando aqui. E aqui vai ser um 1, claro. Mas por que, Thalita? Hipoxêmica. Quando a gente fala que tá chegando pouco oxigênio em algum lugar, a gente não fala que tá tendo uma hipóxia? Uma reação hipoxêmica é redundante, né? Uma hipóxia hipoxêmica, mas é um nível diminuído de oxigênio no sangue. Então, nós temos o nosso gabarito aí, gente, nem precisou pensar muito, não. Aí, ó, o que eu trouxe? A histotóxica é um exemplo. Envenenamento por cianeto, então é por alguma substância tóxica, como a gente disse. A circulatória, resultante da circulação inadequada, ou seja, o problema é no transporte de oxigênio. A anêmica, o problema é na concentração de hemoglobina, né, ou na sua capacidade de transporte. E a última ali, a hipoxêmica, é a falta de oxigênio no sangue arterial, né, resultante do nível diminuído de oxigênio no sangue, acarretando uma redução ali da difusão de oxigênio para os tecidos. Tá vendo que a gente respondeu sem apavorar e sem, às vezes, saber o que realmente era? Porque a hipóxia a gente sabe que é uma redução ali de oxigênio, mas aí vocês não sabiam, às vezes, o que era uma hipóxia histotóxica. Mas olha a palavra tóxica, já te dava um indício do que era. Circulatória te dava um indício do que era. A UFO não faz peguinha, ela é muito direta. Tá vendo que, se você prestar atenção, você consegue acertar uma questão dessa? Só que o que a maioria das pessoas pensa? É peguinha, tá muito fácil. Tá falando de circulatório e aí no de associar fala de circulatório, fala de tóxico e depois vem a tóxico, anêmica e vem da questão da hemoglobina. Tá muito fácil, isso é peguinha. Não é, gente. A gente tá vendo nas questões aqui que não é. 20. Sobre a nutrição, a terapia de nutricional enteral, de acordo com o Nobel 2006, é incorreto afirmar que: letra A. O uso da nutrição enteral reduz complicações infecciosas, tempo de internação e custos relacionados ao tratamento, quando comparado ao uso da nutrição parenteral. Correto. Inclusive, a parenteral a gente tem que usar um acesso central, né? Então, com certeza. B. A indicação para o uso da nutrição enteral deve-se a situações clínicas em que o tubo digestivo encontra-se íntegro, mas o paciente não pode ou não deve alimentar pela boca. Sim, pessoal. O tubo digestivo tem que estar íntegro, porque a comida vai cair lá. O alimento vai cair lá, a nutrição. C. A composição da nutrição enteral é padrão, não havendo modificação para cada paciente. Gente, é padrão. Tem paciente que precisa de dieta hiperproteica, outro hipercalórico, outro com pouco sódio, outro com baixo índice glicêmico. Claro que não é para todo mundo a mesma coisa, tem modificação conforme a necessidade do paciente. Por isso, nosso gabarito é a letra C, né, que é a incorreta. D. As contraindicações para o uso da nutrição enteral compreendem vômitos frequentes, ilho paralítico, obstrução intestinal completa, fístula digestiva de alto débito e instabilidade hemodinâmica importante. Sim, pessoal, tudo que vai fazer com que haja uma deformação ou uma alteração ali do intestino, do tubo digestivo, ou vômitos frequentes que a causa seja isso, vão contraindicar. Mas só ter vômitos já não contraindica, tá? Nós vamos avaliar o que está causando vômito. Às vezes é alguma medicação, mas o ilho paralítico sim, obstrução intestinal sim, fístula digestiva sim, instabilidade hemodinâmica também, tá? Porque aí tem um alto risco de broncoaspirar. Então, eu trouxe aqui, né, qual que é a resposta, e aí depois vocês deem uma lidinha aí, mas nós temos fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas, para insuficiência renal, diabético, cada um tem sua individualidade, sua necessidade. Questão de número 21, sobre a insuficiência renal, é incorreto afirmar que ele que é incorreto, tá, pessoal? Não vou errar isso aqui, ó, circula lá na hora da prova. A insuficiência renal aguda, pré-renal
representa a maioria dos casos e não se deve a defeito estrutural no rim, mas a falta de perfusão sanguínea adequada no leito capilar renal. Sim, gente, é a pré-renal que ele está se referindo. A ira pós-renal é causada pela obstrução do sistema urinário, desde os cálices até a bexiga, correto? Os antibióticos do grupo de aminoglicosídeos, como a gentamicina e a amicacina, são nefrotóxicos, podendo ocorrer uma insuficiência renal aguda nos pacientes tratados com essa droga. Sim, pessoal, está falando de insuficiência renal aguda, não trouxe crônica, hein? Por isso que está correto. D. A insuficiência renal aguda é definida como redução aguda, tá certo? Da função renal irreversível. Gente, se é aguda, não é irreversível, ela é reversível. Independente da etiologia ou do mecanismo, provocando acúmulo de substâncias desidrogenadas, ureia e creatinina, acompanhado ou não do aumento de diurese. Gente, não é um aumento, é diminuição, é oligúria, pode haver ou não, tá? Então, esse é o nosso gabarito, porque é incorreta a letra D. Então, eu trouxe aqui a resposta, né, que é redução aguda, geralmente reversível, e pode ser acompanhada de oligúria ou não, que é a diminuição do volume de urina. E eu acredito que é a última de hoje, tá? Questão 22, a última desse bloco, aliás. Associe o distúrbio do sistema imunológico da coluna da esquerda com a descrição da coluna da direita. Outra questão que, nossa, Thalita, eu não sei. Vamos ali por eliminatória? Vamos lá, hipersensibilidade. Hipersensibilidade é quando a gente tem tipo uma alergia, né? O nosso corpo produz uma resposta exagerada contra algo. Olha aqui, gente. Nós já achamos aqui, ó. Aqui é o 2. E o que é uma autoimunidade? Autoimunidade é quando você tem algo que você mesmo cria, né? Algo que o seu corpo produz. Resposta imune protetora será normal, que se volta contra o próprio corpo ou ataca provocando lesão tecidual. Autoimunidade. Sim, gente, porque ele se auto-ataca. Então, aqui é 2, aqui é 1. Ali é 2, aqui é 1. Então, onde que tem 2 aqui? Aqui tem 2. Peraí. 2. 1. Não, então, peraí, eu errei, né? Ó. Aqui, essa parte, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Alguma coisa eu errei. Hipersensibilidade é quando o corpo produz respostas inadequadas, exageradas contra antígenos específicos, certo? Tá certo? Aqui é o 2. Tá certo? Então, pode ser a letra C ou a letra D. Os próximos vai ser ou 4 ou 3. 4 ou 3. Gente, tava certo, é porque eu tava olhando no lugar errado, tá? Aqui é realmente a autoimunidade, é 1. Porque eu tava olhando o segundo, mas na verdade é o terceiro aqui, eu tenho que olhar o terceiro aqui, ó. Então, vai ser aqui, letra B. Desculpa, gente, é o cansaço. Realmente aqui. O próximo, né? O que é uma gamopatia? É uma produção excessiva de imunoglobulinas. Então, aqui é 5, tá? E aqui, Thalita, o que é uma deficiência imune primária e o que é uma deficiência imune secundária, né? A primária, pessoal, ela é geralmente hereditária. Ela é geralmente hereditária. E aí, a secundária, ela é adquirida durante a vida, tá? Então, a primária você nasce com ela, então é primária, você já nasceu com ela. Então, aqui tá falando, já nasceu congênita. E a secundária você adquiriu durante a vida. Só lembrar de diabetes tipo 2, que você não nasce com ela, que é 2, para lembrar de secundária 2. Só aí fazendo um gancho aí para vocês lembrarem. Então, o diabetes tipo 2 é o que você não nasce com ele, não é? É a mesma coisa da deficiência imune secundária. Lembra do número 2, secundária. Para colocar que a secundária se adquire durante a vida. Então, aqui é 4. Eu tava certa, né? Só que eu tava olhando aqui como se o 4 fosse na segunda aqui, tá, pessoal? Por isso que eu tava errando. Então, com certeza, quando o corpo produz resposta inadequada exagerada, é uma hipersensibilidade. A autoimunidade é quando ataca o próprio corpo. Deficiência imune primária é um desenvolvimento inadequado de células imunes, que você nasce com ela. A secundária, essas células você desenvolve, né? Adquire durante a vida.
E gametopatias é uma produção excessiva de imunoglobulinas. Gente, cai muito essas coisas de sistema imunológico, células sanguíneas, mas eu trouxe para vocês os macetes, eu trouxe questões para vocês exercitarem, e isso vai ajudar bastante vocês a conseguirem responder as questões, se vier alguma na prova, tá? E vocês viram que tem estratégias para responder questões, mesmo quando vocês não sabem a resposta. Então, deixei eu ser grande aqui. Nós finalizamos o nosso primeiro bloco. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Espero que vocês estejam gostando. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até o próximo bloco.